Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta, estudioso. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre os predadores, né? Não é bem um sentido espiritual apenas, é também identificar as ameaças. E eu posso até esbarrar em alguns conceitos que você já conhece, né? Por exemplo, reptilianos. É um termo já conhecido, já tratado. Mas aqui a gente vai tentar entender um pouco da ação desses seres sobre nós, entender que isso não é bem uma coisa da nossa cabeça, e levar isso a sério vai dar uma chance de reação. Uma das muitas frases que o mentor já me disse que me marcaram, né, é que conhecimento nunca imunizou ninguém de nada, sempre deu uma chance de reação. Então, nessa jornada de espiritualidade, da gente estar tentando se encontrar, se entender, é natural que às vezes a gente fique indignado, né? Dizer, ah, mas por que que existem essas coisas? Por que que eu passo por isso? Se a mente cria tudo, por que que ainda acontecem essas coisas? Então, aí eu te lembro que, né, a matéria é dual e a nós cabe conhecer a qualidade do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para conseguir entender onde nós estamos e o que que precisamos fazer para mudar a situação, né? Porque se a gente vê a verdade, mas não faz nada para melhorar, a gente cai no conformismo, entra no papel da vítima e aí avacalha tudo. Então aqui é tentar entender um pouco a ação desse sistema predatório, desses seres predatórios, como que agem sobre nós, e essa consciência vai te dar uma chance de reação. Bom, então como eu expliquei no começo, esses seres podem ser encarados como os reptilianos. Em meditação, já tive contato com seres assim, e o que eu posso dizer é que eu nunca fui muito de acreditar na existência do mal puro. Eu acreditava que a pessoa ela pratica o mal porque ela não tem consciência do bem, né? Porque, enfim, era uma crença ali que se eu for explicar aqui vai levar tempo, mas eu não acreditava muito nisso. E aí eu comecei a entender que esses seres existem. Então, assim, para nós é muito difícil de acreditar que um ser humano pode ser tão engenhoso a ponto de criar tramas para nos prender em manipulações, questão de culpa, de ressentimento, extrair tudo que a gente tem, dinheiro, nosso tempo, nossa vida. A gente não consegue acreditar que existe uma engenharia dessa, mas existe. Então, o primeiro passo para você aguentar a verdade é entender que existe. Existe sim. E bom, esses seres eles têm um profundo conhecimento sobre nós, porque esses seres também estão em corpos humanos. Então assim, o nosso corpo físico, ele é uma máquina biológica, então ele tem mecanismos de funcionar. Da mesma maneira que um computador ele tem o hardware, software, ele tem o sistema dele, ele também tem brechas. E essas brechas são exploradas por quem tem um conhecimento de engenharia, de computação. Então essa pessoa começa a prestar atenção no funcionamento dessa máquina para enxergar onde é que ela pode ter uma falha. Então quando ele encontra uma falha, uma brecha, ele começa a explorar essa brecha para ver se ele consegue acesso ao controle desse sistema. Então é a mesma coisa de um ser em relação a nós. Então ele vai estudando o funcionamento do corpo humano. Ele para isso eles têm financiamento, eles têm todo uma aparelhagem, né, constitucional, educacional que seja para poder ter o acesso a essa informação. Então, eles já têm conhecimento, tanto que a maneira que nós consumimos, nossa impulsividade, o sistema de recompensa, hoje que o pessoal fala muito de dopamina, então, assim, eles estão sempre a um passo à nossa frente. Então, hoje, a internet está falando de dopamina barata, mas eles estão explorando isso há muitos anos atrás. Agora que as massas começaram a perceber esse movimento. Então, eles estão na nossa frente. Então, não dá para subestimar isso daí, né? Um exemplo que eu posso oferecer assim eu venho, assim, eu gosto muito de acessar a internet porque eu percebo
quais são as tendências da massa, mas isso me ajuda a entender a composição da frequência. Não é bem para eu ficar me envolvendo com o assunto, mas é para entender para onde a massa tá indo, que eu também tô junto, que eu tô faz parte da massa, né. E ali eu comecei a ver que o pessoal começou a perceber que o shopping tá decaindo, né, ninguém mais tá indo em shopping, tá ficando uma coisa meio ultrapassada. E ali se você pega esse exemplo, na década de 70, 80, quando o shopping começou ali, o que que você vê? Vamos tentar voltar lá atrás. Antes do shopping, as lojas eram separadas, tinham várias lojas ali, você tinha que ir em uma, depois a outra era às vezes era distante, às vezes era longe, no céu aberto, então às vezes podia ter algum assalto, alguma coisa, alguma insegurança ali. E de repente vem uma empresa com uma ideia inovadora, de um estabelecimento que agrupa todas as lojas dentro de uma só, e tem um ar-condicionado, e tem segurança. Claro que naquela época não tinha ar-condicionado, mas era um lugar arejado, tinha mais segurança, as coisas eram mais tranquilas, tinha pessoas vigiando. Então eles vendiam aquele sonho, aquela ideia, né, de algo mais acessível, mais concentrado, mais seguro. Então, veja que o ser humano vê aquilo, como que mudou a percepção que ele tem das coisas, né. Como que foi algo inovador. E aí ele ia comprar roupa, ele ia para o shopping, enfim, ia para outra loja e tinham várias opções. E aí hoje você tem as mídias sociais, as lojas virtuais, que aumentou ainda mais as opções. Então agora você não precisa ir fisicamente do ponto A para o ponto B, você tá no ponto A, pede o que você quer e alguém traz até você. Então facilitou muito mais. Então aí você vê, da mesma maneira que as lojas perderam a graça quando o shopping foi lançado, o shopping perdeu a graça quando os aplicativos ganharam espaço. Então aí você começa a ver que esses eventos por si sós já demonstra que essa geração de interesse que o ser humano tem sobre as coisas está ganhando um alto grau de tolerância. O que eu quero dizer com isso? Igual assim, tenta assistir um filme de 1990, 95, 2000, algum filme que você gostava, para você notar que talvez para você aquele filme ele já tá monótono, chato, não tem aquele enredo super estimulante igual os filmes de hoje. Então se você sentir isso, quer dizer que o teu nível de tolerância à dopamina, ele tá mais alto. E eu percebi isso em mim também, né. Então assim, nós seres humanos, nós somos seres sociáveis, mamíferos. Então os mamíferos eles têm essa questão do olhar nos olhos, de ter aquele grupo, é diferente dos anfíbios, diferente dos ovíparos, cada grupo tem a sua maneira. Então, eu, Eduardo, tenho que entender que eu tenho um corpo humano, que eu estou no corpo humano, que eu faço parte dos mamíferos. Então isso já traz ali uma questão de sociabilidade. Então quando eu enxergo que isso faz parte desse corpo, eu entendo que se eu lutar contra isso, eu vou lutar contra a natureza desse corpo e eu vou prejudicá-lo. Então eu preciso entender que esse corpo humano funciona assim, e eu preciso entender como é que eu posso executar isso, satisfazer esse instinto sem me prejudicar. Então a questão da sociabilidade é de entender, né, a composição das companhias que eu ando, me diga com quem andas e direis quem tu és. Entender as aspirações dessas pessoas, onde elas querem chegar, se bate com o que eu tô querendo. Então eu busco boas companhias, eu satisfaço esse instinto e não recalco ele. Agora, se eu tenho aqueles traumas que eu vou vivendo, daí eu enxergo que a sociedade não presta, que não dá pra ter amigo, que não dá pra confiar em ninguém, eu me fecho e eu não satisfaço o instinto. Então eu vou aborrecendo esse corpo. Colocando 10 anos nisso, esse corpo tá introvertido, não confia nas pessoas, desconfiado excessivamente. Então você vê que as ações do presente são sempre resultados do que fizemos ontem. E a gente tem uma memória cada vez mais curta. Igual essa questão que eu citei do shopping, é só um exemplo para entender que tem alguma coisa acontecendo que a gente está se esquecendo das coisas no geral. Ah, como é que aconteceu? Ninguém sabe, né? E uma outra coisa também é que esse corpo ele busca desafio, né? A gente enfrenta aí esses desafios que nos tornam mais fortes. Mas a questão é que a gente está atado porque não tem mais desafio.
Você não precisa mais ir fisicamente buscar uma coisa, ela vem até você, você não precisa mais, socializar fisicamente, você tem rede social, então tudo aquilo que um ser humano poderia fazer que demandasse esforço, gerando interesse, uma interação física, tá sendo cortado isso daí. Então tá tudo vindo pro virtual. Então é aquela questão que falam, né, do holodeck, dos óculos de realidade virtual. Parece que a gente já tá numa versão beta. A gente já tá entrando dentro daquele sistema virtual, a gente não tá percebendo. Então, isso daí é complicado, porque não satisfaz, também outro instinto do corpo que é o desafio, que é a pressão, é o ato dele sofrer alguma coisa, seja boa, seja ruim, porque ele vai guardando, ele vai registrando, ele vai aprendendo. É igual quando falo da criança, se ela é criada em casa, não pisa na terra, ela fica muito mais frágil à doença. Então tem que pisar na terra, tem que brincar ali para o corpo aprender a conviver com aquilo, com aqueles organismos. Então a exposição, ela ensina. E a gente enxerga aquela como uma ameaça, né? Tá ameaçando o corpo da criança, mas isso entra até no que eu comentei em outro vídeo, né? Da gente viver as experiências de vida e falar, ah, eu não queria ter vivido isso, porque isso me marcou, que não sei o quê. Ué, mas se não marcasse, você não aprenderia. Se você não aprendesse, você não teria uma forma melhor de lidar com a sua vida. Então você vê que tudo é uma maneira de enxergar. Então esses desafios nos tornam fortes. E temos que ver que tem movimentos acontecendo que estão tirando essa autonomia do ser humano. O outro exemplo aqui que eu posso oferecer para ficar mais didático. Lembrando, né, gente? Aqui é uma opinião. Eu não sou nenhuma autoridade para dizer que essa é a verdade. Ó, o Eduardo tá trazendo o que ele tá percebendo. Há uns anos atrás, a mulher buscava os seus direitos, né? O direito de trabalhar, o direito de votar, o direito de fazer as coisas. Dadas as devidas proporções, eu concordo que sim, ela teria mesmo que ter os direitos também. Só que isso tomou uma proporção tão grande que aconteceu a seguinte coisa. Antes, quando você tinha um casal heterossexual na família lá, a mulher tinha um papel dela, o homem tinha um papel dele. Isso em todo relacionamento define a estrutura para que a relação funcione, para que aquilo dê certo. Então, para que uma família funcione ou para que uma sociedade funcione, todo mundo tem que entender seu papel ali, né? Então, muito bem, dado isso, a mulher foi lá buscar seus direitos, conseguiu, mas aí o que que acontece? Ela é a mãe, o filho nasce de dentro dela, então isso é uma coisa natural. A criança recorre mais à mãe mesmo. Então, aí acontece que ela começou a trabalhar, mas os compromissos que ela tinha dentro de casa não cessaram. Então, o que aconteceu? Sobrecarga. De início, tudo bem, vamos aguentar, porque é um direito, a gente tá com aquela euforia de conseguir aquilo que a gente procurava, mas aí colocou 10 anos, 20 anos nisso daí. Mulheres exaustas, que acreditam que ser mãe é ruim, não dá certo, quando na verdade não é a maternidade que dá errado, mas sim a forma que isso está constituído. Então vê como é que a gente já não consegue enxergar onde está o problema? A gente generaliza. Ah, o problema é ser mãe. Não, o problema é como é ser mãe na realidade atual. Então aí você vê, se fosse em uma coisa mais justa, né, mais lúcida, a mulher fala: "Ah, eu vou trabalhar", o marido fala: então tá, então eu vou cuidar da casa". Então inverte os papéis, mas a estrutura se preserva. Agora acontece o quê? A pessoa vai, a mulher vai, tem a maternidade, tem o trabalho, e aí ela vai se acostumando a carregar tudo sozinha. Então ela perde a paciência, por exemplo: "Ah não, não precisa fazer não, deixa que eu faço". Ela não consegue delegar, porque ela vai carregando tudo, porque ela vai se acostumando. Chega no ponto que ela não aguenta. E aí o casamento dá errado. Aí a gente pensa: "Ah, é falta de amor, o que que foi?". Foi falta de responsabilidade bem distribuída. Então, veja pessoal, aqui eu não estou dizendo em relação a mulheres, não é isso, não é esse o meu objetivo. Aqui minha questão é em relação a: olha o que que o sistema fez. É o sistema. Minha queixa aqui é em relação a como que o sistema distorceu as coisas. E aí dentro dessa questão você vê, tá ficando cada vez mais difícil conviver em grupos, porque as pessoas, não estão mais distribuindo papéis. Por exemplo, eu falo que eu tenho
tem essa questão que a gente tem, né, de empresa e tudo. E eu achei curioso que foi uma coisa que eu pensei semana passada, pra falar a verdade. A mulher chegou pra mim e falou: "Ah, você tem que aprender a fazer isso aqui". Aí eu pensei comigo: "Ué, mas eu já tô fazendo as outras coisas. Se eu aprender a fazer isso que é o papel dela, então seria justo eu falar pra ela: ó, então eu vou passar o que eu estou fazendo pra você também fazer. Daí todo mundo faz tudo". E aí eu pensei comigo: "Isso não é legal, porque sobrecarrega todo mundo". Então tem que ter alguns específicos em alguns papéis que tem mais facilidade, né, o meu é a escrita, é a burocracia, é essa coisa mais matemática e tudo, a dela já é mais a natureza, as coisas, então cada um cuida do seu papel, tá tudo bem. Então tá bem distribuído, tá estruturado, a coisa anda. Agora, hoje também uma outra artimanha do sistema é você ter que fazer tudo. Você não pode contar com o outro para nada. Só que lembra, ó, eu sou um ser encarnado num corpo humano, mamífero. Eu tenho uma necessidade instintiva de socialização. Então, se eu corto os vínculos que me permitem socializar com o outro, eu me torno um ser desconfiado. E eu vejo os efeitos disso no dia a dia, pessoas mais intolerantes, sem paciência, tratando mal. Também passo muito por isso ultimamente. Eu tô vendo pela realidade que o humor das pessoas está mudando. Nós estamos ficando hostis. E isso tá me dando a impressão, assim, que a gente tá se tornando predador. Tá todo mundo se tornando predador. É, a maioria, não posso nunca generalizar. Aí você vê, você começa a perceber que como que o jeitinho brasileiro tá diluído em tudo. Tirar proveito, projetar imagem, não deixar o outro também aparecer, seja por vaidade, seja que não, mas eu parar de querer ser protagonista em tudo. Então, essa competição, essa necessidade de querer mostrar, de querer aparecer, e aí tudo é exposto, porque se eu faço algo esperando reconhecimento, não foi de coração, foi estratégico para poder impor minha imagem. Então, os mais atentos percebem esses movimentos egoístas, né? Então é aí que eu vejo um outro fenômeno que os despertos estão desaparecendo. Não que eles estão desaparecendo, estão morrendo, mas desaparecendo porque eles não querem participar dessa grande novela, né. Então, assim, por fim, a rede social, ela tornou tudo tão banal que é difícil você se aprofundar, é difícil você querer ouvir o que o outro está querendo dizer até o fim. Já vem aquela coisa de: "Ah, eu já entendi o que ele quis dizer". Quer dizer, eu preencho aquilo que eu acho que ele quis dizer, então eu não escutei ele de verdade, eu projetei as minhas expectativas em cima daquele ser. Olha para você ver a gravidade, como que são pontos que tornam o ser humano um ser absolutamente explorável, porque é um ser superficial, competitivo, individualista, egoísta. Então como que você pega um ser desse? Com brindes, com facilidades, com benefícios. E é justamente isso que está acontecendo. Então eu enxergo para tudo hoje e eu penso, não tem como ser diferente do que está sendo. Então o fato de eu perceber isso não muda o que está acontecendo, mas me permite entender onde é que eu também estou agindo assim para que eu pare. Não quero isso para mim. Então eu vou atrás da minha autonomia, vou cortar tudo aquilo que eleva a minha dopamina a níveis desnecessários. Vou cortar vínculos com as pessoas que não buscam o que eu busco. Isso não é exclusão, assim, ah, você se acha superior. Fala, não, eu preservo os meus princípios. Então eu preciso desenvolver essas defesas, porque senão, onde eu vou parar? No mesmo abismo que a maioria das pessoas tá trilhando ali. Bom, é isso, não vou passar de 20 minutos. Eu agradeço pelo seu tempo. Precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E até a próxima.